30ª sessão ordinária da 19ª legislatura, dia 15 de junho de 2026. Boa noite a todos. Boa noite. Peço ao secretário que faça chamada dos vereadores. Angélica Giovana do Carmo Prata, Gelson Cerqueira Leite, Geraldo Antônio Coelho Filho, Gustavo Rosalino Ferraz, Ismael Moreira Chaves, Mauro José Zucchi Benelli, Paulo Sérgio Ribeiro, Peter Douglas Gobo e Vanderlei de Freitas Carvalho. Todos estão presentes, senhor presidente. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 30ª sessão ordinária da 19ª legislatura. Peço a todos que fiquem em pé para efetuar um trecho bíblico e após o Pai Nosso. Deus sabe o que faz. Então tomou a palavra e disse: a tantas palavras não se dará resposta? Ou o homem falador deve ter razão? Teu palavreado fará a gente se calar? Zombas e ninguém te desmascara? Tu dizes: pura é minha conduta, sou inocente aos olhos dele. Mas se Deus quiser falar e abrir os lábios contra ti, para manifestar-te os teus segredos da sabedoria, que são difíceis de entender, então saberias que Deus te perdoa parte de tua culpa. Pretende sondar o íntimo de Deus ou penetrar a perfeição do Onipotente? É mais alta que o céu. Que podes fazer? É mais profunda que os abismos. Que sabes dela? Mais longa que a terra é sua dimensão, mais vasta que o mar. Se eles intervêm e aprisiona, e chama a juízo, quem pode impedi-lo? Pois ele conhece os homens falsos, vê iniquidade e observa. O insensato criará juízo, embora o homem nasça como um asno selvagem. Se diriges o coração para Deus, e estendereis a ele tuas mãos. Se afastares a iniquidade de tua mão, e não deixar habitar a injustiça em suas tendas. Então poderás erguer a fronte sem mancha, estarás firme e não terás temor, porque esquecerás tua aflição, e a recordarás como águas passadas. Tua vida ressurgirá mais clara que o meio-dia. As trevas serão para ti como a aurora. Estarás seguro, porque há esperança, e olhando ao teu redor repousarás tranquilo. Tu deitarás e ninguém te perturbará. Ao contrário, muitos procurarão teu favor. Mas os olhos dos maus se consomem, não há refúgio para eles. Sua única esperança é o último respiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Consideramos que os vereadores já tomaram ciência da ata da sessão anterior. Coloco em discussão. Coloco a referida ata em votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários que se levantam. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Expediente. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de resolução 001/2026. De acordo com o artigo 157, parágrafo único do regimento interno desta Casa, solicito a dispensa de leitura do projeto de resolução 001/2026, senhor presidente. Coloco em votação esse pedido de dispensa de leitura.
Favorável permaneça sentado e os contrários que se levantem. Tá rápido, hein, João? Aprovado por unidade dos vereadores presentes. Encaminho o referido projeto para a ordem do dia da presente sessão. Peço ao secretário que faça a leitura do requerimento 013/2026 do vereador Gelson Siqueira Leite. Requerimento 013/2026. Pleiteia informações a respeito da manutenção dos veículos provenientes do governo federal e estadual. Autoridade endereçada: Prefeito Municipal. Senhor Presidente da Câmara Municipal, o presente requerimento, que deve ser submetido à apreciação do plenário nos termos do artigo 196, inciso 4º, no Regimento Interno, tem o objetivo de solicitar ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal informações acerca da manutenção dos veículos recebidos pelo município de Tabatinga, provenientes do governo federal e do governo estadual. Este requerimento se faz necessário uma vez que tais veículos integram o patrimônio público municipal e, em regra, destinam-se ao atendimento de serviços essenciais à população. Dessa forma, a regular manutenção preventiva e corretiva é indispensável para assegurar a adequada utilização dos bens públicos, a continuidade dos serviços municipais e a preservação do interesse coletivo. Assim, requer-se que sejam prestadas as seguintes informações: se os veículos recebidos do governo federal e do governo estadual estão com a manutenção preventiva e corretiva devidamente realizada. Quais veículos se encontram atualmente indisponíveis em virtude de falta de manutenção? Se há relatório, controle interno ou documento equivalente indicando as manutenções já realizadas, com as respectivas datas e serviços executados. Caso existam veículos sem manutenção ou fora de uso, quais as providências adotadas pela administração municipal para sua regularização? Desta forma, solicito as informações acima, ressaltando o prazo de 15 dias de resposta, consoante ao artigo 12, parágrafo 1º da Lei Orgânica do município de Tabatinga. Tabatinga, 26 de maio de 2026. Gelson Cerqueira Leite, vereador. Encaminho o referido requerimento para a ordem do dia da presente sessão. Peço ao secretário que faça a leitura do requerimento 014/2026 da vereadora Angélica Giovana do Carmo Prata. Requerimento 014/2026. Pleiteia informações a respeito do quadro de servidores do Departamento de Assistência Social. Autoridade endereçada: Prefeito Municipal. Senhor Presidente da Câmara Municipal, o presente requerimento, que deve ser submetido à apreciação do plenário, nos termos do artigo 126, inciso 4º do Regimento Interno, tem por objetivo solicitar ao senhor Prefeito Municipal informações acerca do quadro de servidores lotados no Departamento Municipal de Assistência Social. Este requerimento se faz necessário uma vez que se pretende verificar a atual composição funcional do Departamento Municipal de Assistência Social, a fim de averiguar se a estrutura existente se encontra completa e compatível com as necessidades do serviço público, ou se há cargos, funções, chefias, coordenações ou demais atribuições administrativas eventualmente descobertas. A medida também permite o acompanhamento da organização administrativa do setor,
especialmente diante da relevância dos serviços socioassistenciais prestados à população, cuja continuidade e regularidade depende de quadro funcional adequado, formalmente designado e remunerado nos termos da legislação aplicável. Assim, requer-se que sejam encaminhadas a esta Casa Legislativa de forma clara e organizada, preferencialmente em quadro demonstrativo, as seguintes informações e documentos. A. Relação nominal dos servidores atualmente lotados no Departamento Municipal Assistência Social, com a indicação do cargo ocupado por cada servidor e da natureza do vínculo funcional, se efetivo, comissionado, contratado temporariamente, cedido, designado ou outra modalidade. B. Vencimento base, correspondente ao cargo ocupado por cada servidor. C. Indicação de eventuais gratificações adicionais, vantagens, funções gratificadas ou outras parcelas remuneratórias percebidas por cada servidor, com a respectiva fundamentação legal. D. Informação sobre eventuais nomeações ou designações para funções de chefia, direção, coordenação, supervisão, assessoramento ou encargos especiais. E. Indicação de cargos, funções, chefias, coordenações ou atribuições atualmente existentes na estrutura do Departamento Municipal de Assistência Social, que se encontrem sem servidor designado ou nomeado. F. Cópia das portarias de nomeações, designação, exoneração, cessão ou demais atos administrativos relacionados aos servidores atualmente vinculados ao referido departamento. Desta forma, solicito as informações acima, ressaltando o prazo de 15 dias de resposta, consoante o artigo 12, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município de Tabatinga. Tabatinga, 9 de junho de 2026. Angélica Giovana do Carmo Prata, vereadora. Encaminho o referido requerimento para a ordem do dia da presente sessão. Peço ao secretário que faça a leitura do requerimento 015-2026 do vereador Peter Douglas Globo. Requerimento 015/2026. Pleiteia informações a respeito do cronograma de manutenção da pista de skate do distrito de Curupá e sobre a possibilidade de construir uma praça no espaço restante com instalação de padrão elétrico. Autoridade endereçada. Prefeito Municipal. Senhor Presidente da Câmara Municipal, o presente requerimento, que deve ser submetido à apreciação do plenário nos termos do artigo 126, inciso 4º do Regimento Interno, tem o objetivo de pleitear informações a respeito do cronograma de manutenção da pista de skate de Curupá e sobre a possibilidade de construir uma praça no espaço restante com instalação de padrão elétrico. Este requerimento se faz necessário uma vez que, por se tratar de local escuro e isolado, o espaço é constantemente depredado e muitas vezes utilizado por usuários de entorpecentes. Desta forma, solicito as informações acima, ressaltando o prazo de 15 dias de resposta, consoante ao artigo 12, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município de Tabatinga. Tabatinga, 10 de junho de 2026. Peter Douglas Globo, vereador.
Encaminhe o referido requerimento para a ordem do dia da presente sessão. Peço ao secretário que faça a leitura das indicações. Indicação número 090/2026. Indica que seja realizada a reforma e revitalização dos brinquedos da creche Neuzinda Gouveia da Silva e, se possível, seja feita a jardinagem do local. Peter Douglas Gobo, vereador. Indicação número 091/2026. Indica que seja realizada a compra de, no mínimo, 30 cadeiras plásticas e também seja realizada a manutenção das lâmpadas e do forro de PVC do velório de Luvino Luiz do Amaral, localizado no distrito de Curupá. Peter Douglas Gobo, vereador. Indicação 092/2026. Indica que sejam realizadas mudanças no semáforo da esquina da rua Prudente de Moraes com a rua Joaquim Pinto Ramalho. Maior tempo livre para os veículos que transitam na rua Prudente de Moraes. Paulo Sérgio Ribeiro, vereador. Indicação número 093/2026. Indica que seja construído um ponto de ônibus com cobertura no Parque Imperial para abrigar as crianças que aguardam transporte escolar e também alguns trabalhadores. Paulo Sérgio Ribeiro, vereador. Indicação número 094/2026. Indica placa indicativa sentido proibido na rua Carlos Venâncio. Ismael Moreira Chaves, vereador. Indicação número 095/2026. Indica instalação de semáforos na Avenida Dirceu Sgarbi, na rotatória do Cristo Redentor. Gelson Cerqueira Leite, vereador. Indicação número 096/2026. Indica a pintura de solo na Avenida Geraldo Gonçalves de Oliveira, que passa de frente à empresa Life Sucos. Gelson Cerqueira Leite, vereador. Indicação número 097/2026. Indica a realização de operação tapa-buracos em ruas que especifica. Gelson Cerqueira Leite, vereador. Indicação número 098/2026. Indica que sejam feitas melhorias no pronto-socorro municipal para ampliar a ala de emergência e Copa. Gelson Cerqueira Leite, vereador. Indicação número 099/2026. Indica que seja construído um poço artesiano e reservatório maior para resolver o problema de falta de água no bairro Jardim Santa Elisa. Gustavo Rosalino Ferraz, vereador, e Angélica Giovana do Carmo Prata, vereadora. Indicação número 100/2026. Indica que sejam instalados braços de luz nos postes da rua Anselmo Vidal, localizada atrás da via de acesso Joaquim Luiz Quarteiro. Gustavo Rosalino Ferraz, vereador. Indicação número 101/2026. Indica a realização de estudos técnicos visando verificar a possibilidade de implantação de sentido único de circulação nas vias que especifica. Geraldo Antônio Coelho Filho, vereador. Indicação número 102/2026. Indica que seja realizado estudo técnico e instalada uma lombofaixa na rua Quintino do Vale, entre as escolas municipais Elizabeth Martinez
e professor paulista. Geraldo Antônio Coelho Filho, vereador. Acabou. Coloca a palavra à disposição dos vereadores. Vai primeiro. Vamos dar você vai primeiro, depois ele vai falar. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, mesa constituída, nossas secretárias, nossos nobres vereadores, público presente, sejam muito bem-vindos a essa Casa de Leis e aos internautas que estão nos assistindo. Quero falar aqui hoje sobre as condições precárias das estradas rurais do nosso município. Faz muito tempo que eu venho aqui falando, cobrando, e eu recebo diariamente aí relato, né, de moradores, produtores rurais, motoristas e principalmente de pais de alunos que estão enfrentando aí enormes dificuldades para se locomover. Em vários trechos as estradas estão praticamente intransitáveis por conta do excesso de barro, buracos, né, e da falta de manutenção adequada. A situação chegou aí a um ponto crítico. O ônibus escolar não está conseguindo passar em algumas localidades. Os veículos atolam, deixando as nossas crianças aí sem acesso à escola. Estamos falando aí de alunos, né, que perdem dias de aula e acabam recebendo aí faltas por um problema que não é causado por eles e nem por suas famílias. A educação é um direito garantido por lei e não podemos permitir que nossas crianças tenham esse direito prejudicado pela falta de infraestrutura. Além dos prejuízos também à educação, né, as más condições afetam também o transporte de pacientes. Então, quero pedir ao setor responsável que tome as devidas providências, né, realizando aí o patrulhamento, cascalhamento, drenagem dos pontos, aí, principalmente dos pontos mais críticos, porque não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que eu falo aqui nessa tribuna. E nada é resolvido. E agora, ainda com o tempo de chuva, fica mais crítico ainda a situação. Mas poderia ter feito já antes, né? Muito obrigada pela concessão da palavra, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nossos colegas, às nossas funcionárias, ao público presente e às pessoas que nos acompanham pela internet. No ano passado, eu fiz uma indicação, logo no início do ano, porque eu tinha subindo a rua Carlos Venâncio ali, encontrei um carro descendo na contramão. Mas a pessoa não sabe que é contramão, pois ali havia uma placa indicativa, essa placa caiu há muito tempo atrás e não foi colocada em outro lugar. E recentemente agora eu deparei com um caminhão, eu subi no caminhão descendo. Então por isso que eu fiz novamente essa indicação. Para quem não sabe, a Carlos Venâncio descendo ali do açougue do Edinho, quando chega no trevinho ali do Cruzeiro, né, tem a saída para a direita, e quem vai descer é contramão. Nós que moramos aqui sabemos, né, que é contramão, mas a pessoa de fora não sabe, não tem placa, está correta, né? Então eu fiz novamente essa indicação. É só para o momento, senhor presidente. Muito obrigado. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, a vereadora Angélica, senhores vereadores, as nossas secretárias, a todos vocês que hoje, né, está fazendo parte realmente de uma sessão, né, ordinária, onde que nós vamos, daqui a pouco, né, os requerimentos, né, e o projeto vai ser votado também. E eu agradeço a todos vocês que hoje faz presente nessa Casa de Leis. Senhor presidente, eu gostaria, primeiramente, né, um acontecimento, né, que entristeceu muito a área da saúde de Tabatinga, né, foi o nosso amigo, né, lá de Curupá, onde eu tive a oportunidade de levar ele aos primeiros socorros lá no Hospital São Paulo.
e infelizmente ele veio a óbito, né? Um dos funcionários da prefeitura e também lá de Corupá, o Cavalini, né? Desde já, meus pêsames, viu, a toda a família, a todo o pessoal de Corupá lá, que eu sei que foi né? Pegaram muito de surpresa, né? E nós, da saúde, perdemos um grande profissional. Senhor presidente, também, eu ressalto aqui também, né, o vereador Gustavo Ferraz, aonde a indicação dele foi atendida, né, pelo Poder Executivo, né, ali atrás do campo, desde já, parabenizo a Vossa Excelência pelo belíssimo trabalho que vem fazendo, também junto, né, com todos os vereadores, a essa Casa de Leis, viu, que a responsabilidade é de todos, que de repente um vereador faz uma indicação, o outro também faz a mesma indicação, né, por caso é chegado, né, o conhecimento, né, de todos nós, porque nós estamos aqui para representar realmente toda a população. E desde já parabenizo o prefeito Walter, né, juntamente aí com o pessoal aí realmente da companhia, de ter realizado realmente essa obra que é muito importante lá para o bairro, né, do IP1, IP2, né, ali atrás do campo, né, e desde já eu parabenizo a Vossa Excelência. Senhor presidente, também eu gostaria de, né, sobre as minhas indicações, na qual a indicação 095/2026, desde já agradeço o nosso jurídico, né, Dr. Matheus, pelo belíssimo trabalho que vem juntamente com as secretárias aqui, né, dando esse suporte a cada um de nós aqui também. Senhor presidente, sobre essa indicação, né, eu peço ao Poder Executivo, em horários, né, de manhã e também à tarde e também à noite, olha para vocês verem aqui, eu estou pedindo um semáforo, né, se assim o Poder Executivo entender, né, que é um número muito grande ali, né, que o pessoal sobe a avenida para trabalhar, desce a avenida, já aconteceu acidente ali também, então eu peço, né, carecidamente ao Poder Executivo que venha atender, né, fica lá na rotatória do Cristo, né, na entrada da cidade, e inclusive, né, perto ali também, né, da garagem do vereador, já aconteceu acidente ali também, eu acho necessário, né, urgente, para que realmente essa indicação seja executada, né, se assim o prefeito entender, por todos os nossos munícipes. Senhor presidente, também sobre a indicação, né, 096, também da minha autoria, eu peço ao Poder Executivo, também lá na Avenida Geraldo Gonçalves de Oliveira, que passa de frente, né, a empresa Life Suco, né? Pode ver que lá também precisa também da pintura solo, né? Não só lá, senhor presidente, mas aqui a gente, né, por o pessoal me procurar e pedir lá também, eu acho que vários pontos de nossa cidade realmente precisa, necessita dessa pintura solo, né? E eu peço aí ao Poder Executivo que venha atender também essa indicação. Senhor presidente, mais uma vez aqui, a indicação 97/2026, que indica, né, ao Poder Executivo, cooperação tapa-buraco, né, nas ruas ali especificada, que fica na rua 7 de setembro, né, juntamente com a rua Dário Rodrigues Lozada, né, na 15 de novembro, ali próximo ao cruzamento da rua Antônio Caldeira Dantas. Ali precisa também, senhor presidente, que o Poder Executivo venha atender, né, realmente essa indicação ali, que o pessoal sai realmente ali do Água do Vale, do Laguinho, né, o pessoal do sítio, né, que tem o acesso ali na rua Prudente de Moraes, mas a maioria eles passam por ali, né? Então precisa urgentemente, senhor presidente, para que faça realmente esse pedido, né, que não é meu, mas sim de toda a nossa população. Até, né, eu agradeço aí que o prefeito já tenha atendido ali na avenida, né, Dirceu Sgarbi, onde que tinha ali realmente, na outra sessão eu pedi que tinha feito a operação tapa-buraco, e eu peço, né, também que seja executado também essa indicação.
Senhor presidente, a outra indicação minha, 098/2026, eu peço também, né, ao Poder Executivo, juntamente com a diretora da Saúde, a Beth, né, e todos aí, né, profissionais da saúde aí, que nós passamos lá no pronto-socorro, inclusive eu sou motorista lá também, olha para vocês verem ali, né, a sala de emergência, né, precisa, senhor presidente, de uma ala maior, porque de repente, né, já tem acontecido aí, né, acidente e outras paradas aí, que de repente, né, os profissionais têm que ir realmente na sala, né, de outro atendimento para fazer realmente esses cuidados, né, que é o médico que faz. Então eu peço aí encarecidamente que esse espaço, né, possa realmente trazer um benefício muito grande na área da saúde, senhor presidente, para todos os médicos, né, para trabalhar ali também, porque de repente é um infarto, ou, né, outra situação que chega ali, e de repente ali já entra 4, 5 funcionários, o espaço é muito pequeno, senhor presidente. Eu peço aí o Poder Executivo, para que atende também. E falar também da festa, né, que foi uma festa muito bonita, uma tradição lá em Curupá, aonde eu estive, né, vereadora, desde já parabenizo também, né, o Vignoli, que teve lá também, né, engrandecendo a festa, né, que foi uma festa muito bonita. Eu, né, desde já agradeço o Moraes por participar lá, trabalhando, viu, o Douglas, a vereadora Angélica, viu, que foi um sucesso, né, se falar de Curupá, né, é um sucesso lá, o pessoal, os vereadores estão trabalhando, e nós seguimos os nossos trabalhos por aqui. Meu muito obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Boa noite, senhor presidente, mesa composta, nobres vereadores, o público presente e os internautas. Senhor presidente, as minhas indicações, a primeira é que seja feita a compra de, no mínimo, 30 cadeiras plásticas para o velório de Curupá, que o último velório que tivemos lá, eu estava reparando, nós temos meia dúzia de cadeira plástica. O restante, o pessoal está se acomodando em cadeiras de escola, que não tem altura para adulto, né? São cadeiras que foram descartadas, estão sendo usadas lá. Então, está muito desconfortável. Situação complicada, né? Um velório. E ainda você não tem nem conforto para ficar sentado ali, fica difícil. Então, no mínimo, 30, né? É isso que eu pedi. Também a manutenção elétrica, que as luzes externas, a maioria estão queimadas, e também o forro de PVC na entrada. Também saiu algumas tábuas ali, precisaria de uma manutenção um tanto que urgente lá. Já faz um tempinho que está assim. A outra indicação é que seja realizada a reforma e a revitalização dos brinquedos do parque da creche Neucinda Gouveia da Silva, né? E, se possível, também refazer a jardinagem em frente, que não tem mais nenhuma planta ornamental ali. Elas foram, com o tempo, definhando, né? E hoje só tem erva daninha. Então eles pediram para, se for possível, fazer essa manutenção aqui na jardinagem, e os brinquedos para as crianças, colocar uns brinquedos mais atual, né? O parque é da época que fez a creche. Então está na hora de dar uma revitalizada lá. Queria também aqui agradecer as instalações dos braços de luz que foram feitos lá em Curupá, na rua Valentim Narcistani, número 91, e na rua Valentim Perucci, 294, né? Agradecer o executivo, agradecer o senhor Sérgio Película, que atendeu o meu pedido. Eu fiz essa indicação na sessão passada e já instalaram, deu certo já de instalar. Então, né, quando a gente pede e faz, também tem que agradecer. Sobre tapa-buraco aqui, que o vereador Jair Garcia estava falando, em Curupá nós temos 2 ruas que estão precisando dessa manutenção também, que é a José Cura Rodrigues, que foi feita uma ligação de água e esgoto lá, já faz um certo tempo, está na hora de tapar, e também na rua Valentim Perucci, né, onde está sendo feito um novo loteamento lá, e também fez um corte no asfalto, e também tem um conserto a ser feito lá no nosso asfalto.
Sobre a festa de Curupá, quero agradecer a todos os envolvidos lá que ajudaram, que trabalharam, tanto que eu sempre falo que a festa é um dia antes, né, antes, durante e depois. Então foi uma festa maravilhosa, todos que trabalharam quero agradecer e todos que colaboraram, né? Também quero agradecer que aquela festa virou uma tradição, um espetáculo a festa. Também ontem tivemos a feira em Curupá. A feira também está sendo um sucesso. Ontem estava um tempo tão chuvoso, foi feito dentro do barracão da igreja, mas foi um movimento enorme, está só aumentando, muita gente de fora vindo, pessoas de longe. Então também queria agradecer e parabenizar. Por enquanto é só. Muito obrigado pela concessão da palavra. Geraldo. Boa noite, senhor presidente, pessoa pela qual eu cumprimento todos os presentes e o público das redes sociais também. Acho que eu não vou me alongar muito não, senhor presidente. Eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar o pessoal do bairro Córrego do Meio, o balancete da festa em louvor a Nossa Senhora Aparecida do referido bairro proporcionou R$ 244.425,43 de entrada, gastos R$ 113.317,37, renda líquida R$ 131.108,06. Como é importante a transparência, né? Isso gera credibilidade e, com certeza, o ano de 2027 será melhor. Eu gostaria aqui de deixar meus parabéns a todas as famílias do bairro Córrego do Meio. Podem ter certeza que vocês fazem a diferença, sim. Senhor presidente, com relação às minhas indicações, a indicação 101 é a possibilidade de, dados técnicos dos órgãos competentes aí, fazer um estudo no sentido de determinadas ruas do nosso município terem mão única. Por que estou pedindo isso? Nossa cidade cresceu, tá? Cresceu, tem bastante veículos, enfim. E os moradores estão reclamando, porque é difícil para estacionar, é difícil para sair, entrar da garagem. Então, eu acho que eles têm toda a razão. Está na hora de a gente começar a fazer um planejamento, tá? Tudo que a gente planeja, o risco de dar errado é menor. Então, está na hora de a gente sentar, dialogar e tentar melhorar as condições para a nossa população. E também, indicação 102, rapidamente falando, morador aqui próximo me procurou, em virtude de muitas motos passarem em uma alta velocidade aqui na rua Quintino do Vale. Então, que se faça uma lombofaixa entre a escola Elizabeth e a escola Professor Paulista. Seria de grande valia, eu acho que geraria menos problemas do que está ocorrendo agora. Senhor presidente, meus queridos vereadores, no último dia 10, quarta-feira, estivemos em São Paulo, Parque Ecológico do Tietê. Desde já agradeço ao prefeito Walter por liberar o Marcelo Fúcio, filhinha, disponibilizar para que ele me levasse até São Paulo. Muito obrigado, Marcelo. No qual nós recebemos a prefeitura, enfim, a comunidade, o município de Tabatinga recebeu o caminhão Volkswagen no valor de 645 mil, coletor, compactador de lixo, que vai fazer uma diferença muito grande nos municípios de Tabatinga e de Curupá. Eu estava conversando com os funcionários da prefeitura, esse caminhão, ele é grande, ele é muito grande. Então, ao invés de fazer 3 viagens, como os menores faziam, esse vai fazer 2, quem sabe 1. Isso vai gerar economia para o nosso município também. Essa também é uma função dos vereadores. Eu não poderia deixar, mais uma vez, de primeiro lugar, agradecer a Deus por estar podendo eu
trabalhar nesse sentido. A todos aqui, os vereadores, que não é uma conquista de um, e sim a conquista da Câmara toda, de todos os vereadores, todos nós, porque todos estão batalhando para o bem comum da população. Não poderia deixar de agradecer também o prefeito Walter Camargo, vice Josiel Santos, pela oportunidade, e também aos funcionários Leandro Cogo e Wellington Benevides, porque vocês estão fazendo a diferença pelo trabalho de eficiência e eficácia que estão realizando em suas pastas, viu? E também, mais uma vez, agradecer ao parceiro, amigo, deputado Ricardo Madalena, pela interlocução junto ao governo do Estado de São Paulo e à Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Ricardo, pode ter certeza que você está fazendo a diferença. Tenho muito orgulho de fazer parte do time Madalena. Você está ajudando muito nosso município, pode ter certeza disso. E também, para finalizar, gostaria de agradecer muito, principalmente aos meus eleitores, por acreditarem em mim, tá? E pela confiança. Podem ter certeza que estou entregando o melhor de mim para o nosso município. E também esse caminhão, se bem cuidado, senhor presidente, conversando com o Marcelo, Filhinha, com o Moraes, é caminhão para mais de 10 anos de uso. Se bem cuidado, tá? Se tiverem cuidado, tudo. Então, é um caminhão de grande, mas de grande valia para o nosso município mesmo. Gratidão a todos e que Deus abençoe a todos nós. Essa é a nossa última sessão antes do recesso, sessão ordinária. Um bom recesso a todos. Muito obrigado. As ordens, senhor. Gustavo. É o último antes do recesso. Mas vai ter extraordinário. Pode ficar. Ordinário, mas extraordinário mesmo. Pode aguardar. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Mesa constituída, nobres vereadores, nossas funcionárias, a Lia Tassi, público que nos acompanha pelas redes sociais e também aqui no nosso auditório. Eu gostaria, senhor presidente, de começar aqui fazendo um agradecimento. Eu fiz um vídeo nas minhas redes sociais, mas também não poderia deixar de agradecer aqui ao Poder Executivo e também ao diretor de obras, né? Eu fiz uma indicação no começo do ano passado, indicação dessas instalação de luminárias com braço que não tinha, só tinham realmente o poste, e foi a indicação de número 20, que foi na rua Primo Cacheta, ali nos IPs, como citado pelo vereador G. Ali também na indicação eu pedi junto redutores de velocidade, porque ali o pessoal passa correndo bastante, mas enfim, isso não foi atendido, mas eu acredito que tem esperança que ainda será feita essas lombadas aqui, que é o redutor de velocidade. E foi junto atendido também a indicação 83, que foi indo para Curupá, chegando na entrada da Ponte Nova. Lá tinha 2 postes também sem iluminação, e foi atendido e colocaram, e ficou muito bom. Uma outra indicação, a 113, que é próximo a Educar. Também tinha 2 postes lá sem iluminação, e foi colocado e ficou muito bom também. Uma outra indicação feita junto, né, praticamente com essas, também instalação de braços de luz, naquela rua atrás ali onde que é a oficina do Traze. Lá tem 2 postes e não foi instalado, então eu refiz essa indicação, a número 100 de 2026, para fazer essa instalação, porque lá no final da rua é bem escuro. E aí, senhor presidente, uma situação que vem acontecendo no Jardim Santa Elisa, que tem muita falta de água lá. E tem uma indicação da vereadora Angélica, até inclusive ela está assinando junto essa comigo, do dia 17 do 10 de 2026, solicitando a construção de um poço. 17 de 10 de 2025, perdão. Solicitando a construção de um poço artesiano. E eu fui até lá e verifiquei, eu sempre passo por ali,
para dar uma volta na cidade toda, eu faço isso. E o pessoal reclama muito de falta de água lá. E conversando com o pessoal responsável na prefeitura sobre isso, ali é a construção de um poço, o que tem que ser feito, e um reservatório maior. Senão não vai resolver a falta de água daquele bairro. Então vem aqui fazer essa nova indicação. Obrigado, vereadora, por ter aceito assinar junto comigo. E só assim vai resolver, senhor presidente. Então fica o pedido aqui ao Poder Executivo para atender. E se tiver outra forma que eles estudarem, mas a informação que eu tenho que não tem. É só construir um novo poço e um reservatório maior. Mas se eles acharem que tem outro jeito, a resolver o problema da falta de água daquele bairro. Só isso, senhor presidente. Obrigado pela concessão da palavra. As ordens, senhor. Senhor Paulo. Boa noite, senhor presidente, mesa constituída, nobres vereadores e a vereadora Angélica, a nossa secretária Lília Tassi, ao nosso público presente, muito obrigado, mais uma vez, sejam bem-vindos sempre à Casa de Leis de Tabatinga, e também aos nossos internautas que estão através das plataformas digitais aí, né? Sobre a indicação que eu fiz, senhor presidente, dos pontos de ônibus, lá no Jardim dos IP eu já tinha feito um pedido, também uma indicação, né, que fosse instalado lá, perto da Areninha Tibério Men, um ponto de ônibus para as crianças e também para os trabalhadores rurais lá, para com o tempo de chuva, para ter um ponto onde eles pegar o ônibus escolar e também tanto assim quanto para trabalho, né? E ali no Jardim Imperial, também o pessoal lá me chamaram, pediram ali na praça de cima, né? Acho que é Pedro Jacob, para que seja instalado lá também um ponto de ônibus, né? Tanto assim para ônibus escolar, quanto também para o pessoal que trabalha aí nos serviços rurais de nossa cidade, tanto na usina quanto colhedor de laranja, né, que seja instalado lá. Então a gente aí pede ao seu Sérgio Película, ao prefeito que atenda esse pedido nosso, que a população está muito pedindo para nós que seja instalado esse daí lá para eles, naqueles bairros, né. Sobre a segunda indicação que eu fiz aí, que é sobre a Rua Prudente de Moraes, ali no centro da cidade, né, onde tem um semáforo instalado ali. O que está acontecendo ali? Ali tem a Casa de Carnes Maltês, do Fabinho, também tem ali o posto de combustível naquela esquina, e tem, né, a Polícia Militar ali. Então, de manhã, em hora de pico, à tarde, sempre o movimento vem na Prudente de Moraes, o movimento é grande, né? E a gente pediria que fosse mudado, nem lá de cima ou lá de baixo, né? Estão com 15 segundos cada um, poderia passar para 10 segundos, e a Prudente de Moraes liberar mais 10 segundos, que é lá onde que o fluxo de veículo fica de um posto até no outro, tem hora para fazer a travessia, né? Então, pediria aí ao Executivo, ao Sérgio Película, que se conseguisse rever, né, a hora que vier o Departamento de Trânsito, na nossa cidade, que tirasse 5 segundos lá de baixo, 5 segundos lá de cima, e jogasse esses 10 segundos, né, na Prudente de Moraes, para liberar mais rápido o fluxo, onde que tem mais movimento, né. Mais uma indicação verbal que eu fiz, e também já conversei com os meninos essa semana, com o Tezinha, com o seu Gilberto Zuim, para a gente fazer limpezas, né, mais uma vez, ali da Roberto Lopes Felipe, que liga a ponte da Roberto Lopes Felipe, junto do outro lado com a Vila Santa Cruz, né. Ali fica o pessoal que usa usuário de droga, fica o pessoal o povo que pede para a gente, a população, alguns moradores daquele bairro ali, do Jardim União, estão indo jogar entulho lá, estão indo jogar lixo lá. Isso, quando faz isso, é a gente jogar o lixo no próprio quintal da gente, né? Essa semana, assim que parar um pouco a chuva, o Tezinho, o pessoal, o Sérgio das máquinas, vão lá retirar, vão limpar lá essa semana para nós. Já pedi para eles, semana o Walter já passou para eles também para limpar lá essa semana. Então, eu quero agradecer eles aí que essa semana a gente vai limpar aquele local, mas pedir para os moradores, o pessoal lá, porque não estão jogando só entulho, gente. Tem um lugar lá que está parecendo um lixão. Está vindo até urubu já, então é uma coisa feia para a nossa cidade, né? Não adianta você pegar e vir cobrar só o executivo aqui e o legislativo, e depois a gente também não faz a parte nossa, né? Então tem que fazer a parte, a gente pede. Essa semana o pessoal vai lá fazer essa limpeza,
vai dar tudo certo mais uma vez, mas a gente pede que a população colabore conosco também, né? Sobre o requerimento, falar do Gustavo também, que fez, né, Gustavo, as indicações aí para colocar, fosse colocado os braços de luz, nesses pontos que ele falou, que liga ali a Vila Rossini com os IP, que liga lá aqueles dois ali perto que pega para o distrito de Curupá, e também lá no Educar, que estava duas, né? No dia 2 de outubro também de 2025, Gustavo já tinha feito as indicações, e eu também fiz o requerimento. Até o seu Sérgio Pelico ligou para mim, né? Falando para mim, Paulinho, vai ser instalados os braços de luz lá naqueles pontos que vocês pediu. Eu falei para ele, o Gustavo também tinha pedido, né? Isso daí para a gente. E eu quero agradecer, o Gustavo já publicou que foi colocado esses braços aí, mas eu quero agradecer ao Sérgio Pelico por ter me comunicado também que ia ser colocado, né, esses braços de luz naquele lugar. Foi muito bom, é muito importante um vereador trabalhar junto com o outro, né, Gustavo? Fazer as coisas e a coisa acontecer. É isso que a gente quer que aconteça, né? E tem que acontecer mesmo, né? Então, muito obrigado ao seu Sérgio Pelico, ao executivo, a todo o pessoal, a equipe aí que está nos atendendo aí, tem que nos atender mesmo, porque é a população que pede para nós, né? Não somos nós que cobramos o executivo para fazer alguma maldade ou qualquer coisa assim. Também aí, a Rosana está aí hoje, ela e o esposo dela, o Rocha, né? O Gerardo Rocha, eles tinham os ônibus trabalhando na prefeitura, né? Vários anos aí já trabalhando na prefeitura, ganharam a licitação mais uma vez. Ela já fez um ofício lá na prefeitura, né? Esclarecendo, os ônibus deles foram cortados do transporte escolar da educação da nossa cidade, devido à idade dos ônibus deles ser 2010, certo? E a obrigatoriedade, senhor presidente, é eu ter ônibus, toda a frota de ônibus que trabalha para o transporte da educação de nosso município tem que ser 2016, né? Então, como eles tinham ganhado a licitação, eles não poderiam estar utilizando a não ser se trocasse outro ônibus, mas o prazo foi curto para eles trocar esses ônibus escolares, não deu tempo, porque o valor dos ônibus é caro, né? O ônibus grande que ele utilizava, que pedir a troca, custava 380, e o pequenininho 200, mais ou menos, né, Rosana, para fazer a troca urgente desses ônibus. O que eles estão alegando? Né? Já protocolaram na prefeitura, estão reclamando, então a gente pede que a educação, amanhã mesmo vou conversar com a Gi, vou ver certinho, porque tem veículo transportando as crianças da mesma idade que tinham os ônibus deles, né? Então é isso que eles estão reivindicando para que a gente veja para eles daí. E o direito do vereador, todos os vereadores, são fiscalizar a cidade. Se isso realmente estiver acontecendo, Rosana, a gente vai ver certinho, porque se seus veículos foram cortados de lá, porque não tinha condições daquela idade estar trabalhando, os outros também não podem estar. Tem que ter ônibus trabalhando de 2016 para frente, né? Se é lei para um, é lei para todos. É isso que nós estamos cobrando aqui. Se a lei é para um, é para todos. Então, eles estão aí, já levou um ofício, não deram resposta para eles ainda. A gente agora, como vereador, vai fiscalizar e vai ver certinho para que os outros veículos ou trabalhem também de 2016 para cima, que o deles era 2010, ou reabilita eles para voltar a trabalhar até eles comprar esses ônibus também. Tá certo? Desde já, muito obrigado pela concessão da palavra, senhor presidente. As ordens. Viu, aqui tem que fazer a indicação, e todos os vereadores vão ajudar eu. É aquele calípio lá da estrada do Gurupá, lá do Billy. Todos vocês vão ajudar. Eu não fiz por escrito, mas nós vamos ter que ir lá, apertar o prefeito e todo mundo, porque aquele calipso está muito feio, né? E tem uma árvore para baixo descendo que está muito pior. Uma árvore seca que vai dar acidente. É uma coisa que aquilo não pode acontecer. E ninguém toma jeito, não, porque lá vai ter que tirar de 8 a 10 calípios da beirada. É verdade ou não é? A madeira é do homem, mas o compromisso de cortar aquilo é da prefeitura. Tem que chamar ele no tento, o Billy, a madeira é dele, mas o acidente também, se acontecer, é dele. Então nós vamos
intimar ele, se ele não aceitar, né, ele vai fazer assinar uma carta, então, daqueles calibres. Agora, daquela árvore, a prefeitura tem que ir urgente, porque ela está na estrada. E aquela árvore seca lá vai dar acidente. Então, vamos pedir, ajuda eu naquilo lá, porque está muito feio aquele negócio lá. Eu vou falar com o Billy, se ele não quiser, ele vai ter que assinar uma carta. Não é verdade? Não, mas agora está lá aquela coisa feia lá, moço. Vai cair aquela árvore já. Então, passando para a ordem do dia. Peço ao secretário que faça a leitura dos pareceres da Comissão de Justiça e Redação do projeto Resolução 001/2026. Reunião da Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Resolução número 001/2026. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada hoje, opinou pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade do projeto de resolução número 001/2026, que alteram o regimento interno para adequar procedimentos, regulamentar a tramitação das emendas impositivas e de outras providências, conforme fundamentado em parecer. Sala de Reuniões Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 11 de junho de 2026. Presidente, Gelson Cerqueira Leite. Relator, Geraldo Antônio Coelho Filho. E membro, Gustavo Rosalino Ferraz. Coloco o projeto de resolução 001/2026 em discussão. Quem quer dizer palavras sobre o projeto? Não tem que... Já foi discutido. Já foi discutido, isso daí já. Coloco o referido projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantam. Aprovado por unidade dos votos dos vereadores presentes. Coloco o requerimento 013/2026 em discussão. Quem que... Vai. Boa noite, senhor presidente, novamente. Senhor presidente, é um requerimento que eu solicito ao Poder Executivo, né? E também à educação, realmente, de nossa cidade. Senhor presidente, através desse requerimento, que eu acho importantíssimo, né? Como já foi citado aqui também, a terceirização aí de veículos, né? Que já atende realmente o nosso município. Eu peço, senhor presidente, essas informações, porque quando aderiu realmente a terceirização, esses veículos, senhor presidente, se encontram no pátio da Prefeitura Municipal de Tabatinga, né, na qual eu peço ao Poder Executivo que poderia, senhor presidente, já, né, essas manutenções e também o uso, né, realmente desses veículos. Sim, me fala um pouquinho. A idade desses veículos mais que está lá parado? Senhor presidente, eu não tenho assim, essa informação assim, de anos, né, mas eu posso relatar, né, que inclusive eu, como motorista, já trabalhei em alguns veículos, né, realmente escolar. Eu acredito que sejam uns 12 anos ou mais, né, assim, de 2000. Será que esses ônibus que estão lá encostados já não é de 2010 para trás, não? Então, senhor presidente, eu não sei agora falar para o senhor, mas eu peço, né, o Poder Executivo que traz essas informações para nós, para que realmente, né, sobre esse requerimento, né, que o vereador Paulinho citou, né, a respeito também das informações citadas pela, né, Rosana, né, para que traga realmente
essa Casa de Leis, essas informações que é tanto importante para nós aqui hoje, senhor presidente, e também para que ela também venha realmente resolver, né, essa questão aí. Pode? Nós vamos rever. Nós vamos ver. Senhor presidente, posso retornar a palavra? Olha para o senhor ver que é tanto importante, né, de um assunto, né, depois realmente, né, a Rosana aí citou, e eu espero do Poder Executivo, essa Câmara que vai sim, entendeu, pedir ao Poder Executivo que ele esclareça aí, né, não só para a senhora, mas também na transparência realmente desse governo, tá? Meu muito obrigado pela concessão da palavra. Alguém quer fazer mais uso da palavra sobre o projeto, o requerimento? Coloco o referido requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unidade dos votos dos vereadores presentes. Coloco o requerimento 014/2026 em discussão. Quem quer fazer a palavra sobre o... Não? Coloco o referido projeto, o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unidade dos votos dos vereadores presentes. Coloco o requerimento 015/2026 em discussão. Vem. Boa noite de novo, senhor presidente. Boa noite. Sobre esse requerimento que eu fiz, pleitear informações a respeito do cronograma de manutenção da pista de skate de Curupá. Por que isso? Porque eu fiz esse pedido em 2025 e até o momento não foi dada essa manutenção. Então, por isso, estou querendo ver esse cronograma e sobre a possibilidade também de construir uma praça no espaço restante, ao lado dessa pista. É um terreno, né, no loteamento Bela Vista, do senhor Paulo Restanho, e temos um espaço ao lado. Então, esse lugar está escuro, esse lugar está isolado, então a placa de inauguração está toda depredada, já está pichado o local, enfim. Então, eu falei com o diretor de obras, falei que eu iria fazer esse requerimento, porque é um lugar que precisa colocar um padrão elétrico, precisa iluminar, se possível, né, fazer uma mini praça ali do lado, porque ali é um local para crianças brincarem, para pessoas de boa índole frequentarem, não de vândalos para depredar, pichar e de usuários. Então, espero que eles olhem com bons olhos e façam essa manutenção para nós lá, que é uma coisa simples e vai ajudar. A população ali vai ficar muito feliz. Muito obrigado pela concessão da palavra. Os olhos.
Coloco o referido requerimento em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários que se levantam. Aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. A ata, A ata fica posterior, senhor presidente. nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.